boa noite, pessoal. Que bom ter vocês aqui de novo com mais um programa. Iniciamos hoje o nosso segundo episódio, né, do ano de 2024, dessa nova temporada. A gente trouxe novamente, essa quinta-feira, as nossas duas convidadas da quinta-feira anterior, porque esse tema, esse ano, eu quero trazer para vocês mães atípicas, famílias atípicas, para explicar um pouquinho para vocês as dificuldades do dia a dia. A gente falou na semana passada, para quem não viu e quiser ver o programa da semana passada, vocês conseguem assistir gravado no Facebook da Vale TV e no YouTube da Vale TV também, tá? Lá no meu Instagram eu boto pedacinhos para vocês assistirem uns trechos sobre o programa, mas o inteiro vocês conseguem assistir no Facebook da Vale TV e no YouTube. Outra coisa bem interessante, vocês também podem fazer comentários nesses que estão gravados, que a gente olha, a gente anota e traz, quando for gravar de novo, traz esse tema para vocês também discutirem um pouquinho. A gente responde lá também na rede social. Se vocês gostaram do programa, deixa um joinha pra gente, que é bem importante esse engajamento com vocês, né? E é isso, então hoje, semana passada a gente falou sobre as dificuldades que foi na hora do diagnóstico, né, de como é que foi. E nós estávamos terminando o programa também falando sobre as mudanças que tiveram que fazer na família, né? Que nem a Sabrina teve que largar a faculdade, teve que abandonar a casa onde morava, procurar outro lugar para morar. A Kelly também, em busca de diagnóstico, em busca de melhorias para o filho, estímulos, né? A Kelly também tem um fator que depois pode contar para a gente sobre os planos de saúde, né? Como é que foi ter que buscar tudo isso? Já a Sabrina já foi lá em 2017 anos atrás, né? Isso. Já foi uma outra história também com isso. Nós vamos falar sobre... Então, o programa hoje a gente vai falar sobre 2 temas. Vamos ver se vai dar tempo, tá, gente? Então, a gente volta, grava de novo para mais uma quinta-feira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a escola. A Sabrina já falou semana passada que ela largou a faculdade de jornalismo para estudar pedagogia, né? Porque foi uma das grandes dificuldades que ela teve na época escolar do Gabriel. Já o Karev, ele tá na escolinha, como ele tem só 3 aninhos, ele tá lá na escolinha das EMEIs, né? Dos pequenininhos. Que é diferente quando chega na época da escola das EMEFs, do fundamental, né? Tem fundamental 1, 2, depois do ensino médio. Tem uma diferença, né, entre as duas aqui um pouquinho. Mas as dificuldades já não é tão diferente assim, né, Sabrina? Não. Eu vou deixar que a Kelly fale um pouquinho pra gente como é que foi, né, quando tu colocou o Karev na escolinha, com que idade o Karev foi pra escolinha, como é que foi e como é que está sendo agora nesse momento, na época da escolinha. O Karev foi pra escola com 1 ano antes do diagnóstico, porque o primeiro neurologista pediu pra gente colocar na escola que tudo ia dar certo. Ele chegou lá com bastante problema sensorial, não gostava muito de ficar perto dos colegas, da professora. Ele sentava diante dos materiais, giz e tudo mais, ele não sabia o que ele fazia. E aquilo foi desregulando ele. E a gente não sabia o que era uma desregulação naquele tempo. A escola onde ele estava não aceitou o suporte dele, porque era uma escola conveniada com a prefeitura. Então, eles me justificaram que eu precisaria colocar ele numa escola da prefeitura. Eu optei em deixar ele lá porque a escola era pequena, salinhas pequenas, menos crianças, né? Para que, então, da minha percepção, seria melhor. Ele ficou lá até o ano passado, até esse ano, onde a gente conseguiu a T dele. Então, se não poderia suporte, não poderia ter, né? Então, a gente tentou de todas as formas tentar colocar uma pessoa lá para ficar com ele. Porque afinal é um direito dele, né? Não é se ele precisa ou se não precisa, isso que determina o médico, né? E por mais que a gente estivesse estimulando ele na escola, a brincar com os brinquedos da pracinha, a fazer as atividades, ainda assim era muito difícil para ele e difícil para a professora entender ele. Porque ela não tinha o conhecimento do que estava acontecendo, né? E quais eram as necessidades dele dentro daquele ambiente. Foi aí que eu tentei intervir e a gente tentou conversar sobre algumas questões e elas foram bem resistentes quanto a isso, não quiseram ajuda, né? Sempre corri atrás de tudo que eu pude até hoje, né?
para que a gente pudesse ter alguém de fato ali com o Carev, por causa do suporte dele, que é muito grande hoje, e sempre foi, né? Então, a gente não teve sucesso na primeira escola, e chega um limite que a gente diz assim, chega, né? Chega, não dá mais, é muita luta. Então, batendo guerra, dizem, ponto de faca? Não, eu costumo dizer que tem guerra que a gente não precisa lutar, exatamente, que dá pra retroceder e buscar outra. Tem guerra que a gente não precisa entrar. Eu fui procurar uma nova escola, e me recomendaram muito bem essa escola, disseram que era uma escola com bastante, bem inclusiva, tinha bastante crianças atípicas lá, e eu fui muito bem recepcionada nessa escola. A gente já tinha pago essa AT para ficar com ele, então já cheguei dizendo que a gente tinha uma pessoa para ficar com ele. E a recepção foi completamente diferente da primeira escola. E a frase que eu ouvi foi: se todo autista viesse com seu suporte, as coisas seriam muito mais fáceis. E aquilo me doeu, sabe, por ver que realmente há muita necessidade hoje dentro das escolas. E a gente sabe que as escolas fazem o que elas podem, porém, existe a outra ponta da corda, né? Que acha que tá tudo bonito, que tá tudo belo e que a criança não precisa. E isso fica muito difícil para turma, para professora, para os diretores. Então, hoje o Carev está numa escola que recebe ele, recebe a AT, recebe o suporte e vê a necessidade sim e sabe que é direito dele. Essa AT, na verdade, não foi oferecido pelo município ou pelo estado. Foi tu que conseguiu para a escola, para levar especialmente para o Carev. A gente tem o suporte hoje da escola, né? Que quem fornece é a Secretaria de Educação. E isso é algo que a Secretaria de Educação recebe o laudo da criança e ali já está escrito que ela precisa do suporte. Então, quem manda esse suporte é aquela pessoa que vai ajudar nas necessidades básicas, a troca de fralda, a ajudar nas atividades. E o AT é o assistente terapêutico, que vai aplicar tudo que a clínica já está fazendo dentro do ambiente escolar. Mas no caso, tu conseguiu o do Carev como? Eu te pergunto isso porque é raro, é difícil de ver uma mãe que conseguiu AT, sabe? Sim. Porque na minha raro anamnese... também as escolas aceitar. eu ia dizer agora, na minha anamnese, eu sempre pergunto, tem acompanhamento? Tenho AT? Quase todos dizem que não. Quase todos. Sim. Acho que eu não quero mentir, não quero ser injusta, mas eu acho que... São poucos. Se tiver 1 ou 2 de todos que eu atendo... São poucos que têm atendente terapêutico, são poucas escolas que aceitam facilmente a entrada de um atendente terapêutico. Então, quando a gente recebeu o primeiro laudo dele, há 1 ano e pouquinho atrás, eu também não sabia o que era o AT. E é tudo muito caro, né? A gente sabe que os recursos são poucos e que a gente precisa fazer muito. Então eu comecei a correr atrás contra o relógio, né? Porque ali a gente já tinha uma perca muito grande do Carev, que não é verbal hoje ainda, né? Então eu fui atrás, pesquisei bastante aonde eu poderia conseguir. A gente foi na PAI, hoje ele faz atendimento na PAI, porém não supe a carga horária dele hoje. A carga horária dele é maior que 40 horas semanais. Maravilha. Então, hoje a PAI não suporta, não dá essa carga horária para ele, porque a gente sabe que a demanda é muito grande lá também. Então, eu fui conversar com alguns amigos e me disseram para eu ir até a Defensoria Pública, que eles poderiam me ajudar. Eu fui lá, eles me deram uma relação de documentos, que são muitos documentos, assim, até do que tu tem e do que tu não tem, né? Para comprovar que realmente tu não tem situação financeira para suportar e pagar aquela mensalidade da clínica, que excede mais de 20 mil hoje mensal. Aí nós conseguimos, né? A gente entrou com um pedido via judicial para que a gente tivesse essas terapias e a gente conseguiu a primeira liminar. Já passou agora o restante, os meses que a gente tinha pago, e nessa liminar, nesse pedido, nesse orçamento que a gente fez, estava incluído o AT no ambiente natural. Então, por isso que hoje a gente tem esse AT. Não temos mais, né, porque a gente acabou a liminar, mas a gente já fez um novo pedido para que a gente possa continuar agora
com todos os profissionais na clínica e com essa T, que fez toda a diferença pra gente. Então tem mais isso, na verdade, essa liminar. É de quanto tempo tem que renovar ela? De 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses, tu tem que entrar com tudo de novo para solicitar. E aí o juiz, ele precisa olhar todos os relatórios, todos os laudos, tudo. Então a gente demora muito tempo. A gente já tá há mais de 20 dias esperando. E esse valor é pago tanto pelo município quanto pelo estado. Então a gente tem, além do meu advogado, a gente tem mais 2 advogados que, né, acabam querendo fazer com que não seja cumprido, né, ou tentam colocar alguma visão que não é o melhor para a criança, né? Principalmente o ABA. Faz sentido isso? Não faz sentido na minha Eles cabeça, colocaram que a ABA não era a melhor intervenção. Imagina! Então, assim, a gente fica assim, Qual o mundo que estão vivendo esse povo? Que artigo eles leem? Esse povo. Mas eu sou muito agradecida a Deus, assim, porque Ok, pode continuar. Porque a gente sabe que o juiz entende de leis, entende do que é melhor para a criança e a gente só tá em busca do que é melhor para o Karev, né? Do que é melhor para ele, do desenvolvimento dele, para que ele possa crescer, para que ele possa, né, socializar, daqui para frente poder trabalhar. Então a gente não tá em busca de nada mais do que o que realmente ele necessita hoje. Do básico, né? Do básico necessário para ele para ter um estímulo desenvolver e se desenvolver dele. e ser porque os pais não vão estar aqui para sempre, né? Exatamente. A gente quer qual é a preocupação de qualquer mãe, de criança atípica ou não atípica, né? Que nem as minhas 2 gurias, graças a Deus já estão se encaminhando bem, a mais nova que era a minha preocupação maior, já está se encaminhando melhor, mas a gente se sente preocupado porque a gente sabe que uma hora a gente não vai estar aqui. E como é que vai ser quando a gente não estiver aqui? Com quem vai ficar? Como é que vai ser? Claro, nos nossos casos, nossos filhos têm irmãos, né? Sim. Que serão eternamente, né? Pelo ciclo da vida que a gente espera, né? Que a gente vá primeiro, depois vão eles. A gente sabe que não vai ter o outro, mas tem muitas crianças que não têm nem irmão, vamos por assim, né? E o que a gente quer? A gente quer independência, a gente quer que eles escovem os dentes sozinhos, a gente quer que eles consigam ir no mercadinho comprar um pão, né? O básico do básico, assim, para poder viver. E se isso, eu digo assim, meu Deus, que loucura. Ter advogados que querem provar que tu não precisa daquilo. Não mudou muito, para falar a verdade, de quando o Gabriel foi entrar na escola. Logo que o Gabriel entrou na escola, ali no primeiro ano, foi quando veio a lei Berenice Piana, que obrigava a ter um professor de apoio, né? Então, eu, como estava sempre estudando... A sala de IAE, né? A sala IAE, a sala que tem... Sim, sala de recurso, sala E. Recurso, meio que para levar as crianças, não é uma coisa assim também? Sim. Mas não tinha o AT, né? Não. O Gabriel, eu entrei na Justiça também pela Procuradoria de Justiça, para ele ter um professor de apoio, só que era muito, muito novo. Sim. E para ter ideia, eu fiquei 4 anos na Justiça, eles tentando justificar que o Gabriel não precisava de um professor de apoio, né? Até que um dia uma juíza maravilhosa bateu uma tela e falou assim, não é vocês que definem, desculpa, vou estar fechando as contas de todo mundo e dar o professor de apoio para ele, mas foi uma luta de 4 anos quase. Então eu tentando provar, e os médicos, os terapeutas tentando provar que o Gabriel precisava de um professor, tanto que ele era não verbal, né? Tinha bastante crise. O Gabriel, no início da educação, tinha suas crises, tinha bastante dificuldade de comunicação. A gente usava comunicação alternativa com ele, né? Através das imagens. E a gente queria comprovar que precisava e a rede tentando provar que ele não precisava, né? Então não mudou muita coisa para tu ver. Nesses 17 anos as coisas não mudaram muito na educação. Continua a gente lutando para ter os direitos mínimos atendidos. E eu trabalhei 9 meses nas escolas, né? A gente, na época do estágio, nutricionista, ficava na parte do refeitório. E é impressionante. Eu digo assim, na área da saúde e na área da educação, quem entrar nessa área tem que querer. Tem que gostar do que faz. Porque é agoniante a gente que é mãe ver uma professora, que também é mãe, né? Algumas, né? Não vamos generalizar porque é bem poucas, a maioria tá lá porque gosta, mas mal-humoradas, atendendo mal as crianças. Isso é né? todos os espaços, né? Tem que gostar, minimamente gostar do que tu faz, tanto na saúde quanto nos bons terapeutas. Existem os bons terapeutas, existem os maus terapeutas porque fez uma escolha errada para sua vida e acaba refletindo no seu trabalho, né? Enfim, na questão da escola,
às vezes não basta ter só amor, mas tu tem que ter capacitação para aquilo que tu faz, senão tu também te desgasta, tu adoece. É isso que eu queria chegar nesse ponto. Assim, aí eu olhava, aquelas pessoas já estão lá, parece que meio que forçadas a estarem lá. Aí por se estarem forçadas por estarem lá, elas não procuram conhecer por que a criança é daquele jeito. Daí não dão aquela ajuda, aquele suporte e não procuram se qualificar, né, estudar, porque tem muita coisa assim, ó, professor bom, tá procurando qualificação, tá tentando entender, né? Eu até gosto de dar sempre o exemplo de antigamente, quando hoje a gente vê muitos profissionais já de olho nas crianças, não, tem uma coisinha diferente nessa criança. Mãe, ajudam os pais, a mãe, diz assim, olha mãe, eu sinto que teu filhinho tá assim, assim, assado. Alguns pais não aceitam, né? Sim. O diagnóstico, não, meu filho é assim, ele é normal, né? Normal não, ele é típico, né? Não tem nada, não aceitam, né? Então, chega um momento que eles são obrigados a ouvir e seguir. Mas também tem aqueles que preferem não fazer nada, né? Deixar e a passar. capacitação desses profissionais é uma coisa gritante, né, Sabrina? Que precisava ser feito em todas as escolas. Mas é necessário agora. Não, até talvez se tivessem mais qualificação, mais preparados, o AT de repente não precisaria ser tão necessário. Se o professor tivesse capacitado. Se o professor soubesse como lidar com isso. Se o Porque hoje em atendente dia da não sala é de só aula um soubesse. professor, né? Não. Principalmente na sala do CREV, não é só aquele professor. Então, se os dois professores que tivessem entendimento do que estava acontecendo, um ficava com a turma, outro poderia ficar com aquela criança quando No necessário. meu Instagram tem muito professor que me segue, então tem bastante que quer aprender, né? Inclusive, para quem estiver assistindo, né, acompanhar meu Instagram, que é @autismo descomplicado, eu tenho um programa de capacitação para professores, devido a essa busca de muitos professores me buscar pedindo ajuda, querendo aprender, querendo resolver a situação, porque eles também querem se sentir bem vendo aquela criança evoluir, sem saber como, porque as velhas formas de educar não funcionam dentro do autismo. Tu precisa mesmo aprender, tu precisa mesmo se capacitar, até para ti como profissional, até como profissional se sentir satisfeito pelo teu trabalho, que tu tá conseguindo evoluir com aquela criança, e a criança entra e sai ano, tá do mesmo jeito, não conseguiu alfabetizar, não conseguiu aprender, e tu caiu na tua mão e tu conseguiu resolver, né? Então aquilo ali traz um prazer pro profissional também. Então eles também procuram. Então lá no meu Instagram eu tenho um programa tanto para os pais, que eu atendo os pais da tua irmã, até é uma das minhas alunas, né? Então puxar a orelha dela que ela não tá assistindo a aula. Ah, é? Mas a gente se fala com frequência pelo Instagram, né? E ela é bem aplicada, muito aplicada. Puxa não, que ela é uma aluna bem aplicada. Ela é uma boa aluna. Eu tenho as mães, né, que eu tenho a mentoria com as mães, mas eu também faço mentoria e capacitação de professores, tanto presencial quanto online. Então eu fiz um curso online para professores, um curso de 400 horas para professores. Quase uma pós de 400 horas para professores, não só para eles aprenderem a lidar com todas as deficiências, não só com autismo, mas especificamente tem um módulo só de autismo. E quando eles fazem essas capacitações, eles fazem os meus treinamentos presenciais, eles falam assim, ó, nossa, por que a gente não aprendeu isso antes? Você tá mudando a vida, tá mudando minha sala de aula e eu posso aplicar com todos os alunos. Eu digo, pode aplicar com todos os alunos e funciona. E a tua vida profissional fica melhor quando tu te capacita. Então, quando tua vida profissional fica melhor, tudo na sala de aula funciona bem. E tu muda os teus olhos, né, a perceber a criança ali dentro da sala de aula. Porque daí tu entende ela, né? Tu consegue perceber as necessidades dela e não fica aquela coisa, meu Deus, o que eu faço agora? Hoje a sala de aula é muito diversa. A sala de aula tem uma neurodiversidade vasta, né? Na sala do CREV tem 6 crianças atípicas. Aí se tu te prepara para essa situação, tu não tá te preparando só pro CAREV, tu tá te preparando para aquelas outras 6 crianças. E assim, né? Um ano eu tô com essa turma, o ano que vem é outra turma, toda hora muda. Aí é crianças autistas, crianças com TDAH, crianças com TOD, com TOC, né? Tem um tema assim que diz, o pessoal da área de treinamento fala assim, ó, sem capacitação não existe inclusão. Pode até fazer a inclusão com amor, com tudo, mas a criança, sem um profissional estar capacitado para inclusão, não existe. Sem capacitação não existe inclusão, a gente costuma dizer na área de treinamento, né? Para tu incluir de verdade, fazer as coisas funcionarem, desenvolver as habilidades dessa criança, tu tem que ter de capacitação, tu tem que ter de capacitado para aquela situação, né? Sim. E só o que a gente aprende, eu fiz pedagogia, né? E só o que a gente aprende na faculdade não prepara a gente para essa diversidade toda. Nem hoje, quem está se formando hoje acaba de se formar e fala para mim, eu não estou preparado para essa diversidade toda.
né? Eu estava preparado para educar meu sobrinho, meu filho, meu primo, não estava preparado para essa diversidade. E é isso que tem que mudar na concepção da educação, tem que se preparar para a diversidade, que existe, é real, tá ali, tá na sala de aula, e se tu não te preparar, vai ser muito cansativo da aula, vai ser estressante. A gente tem um monte de professor afastado por estresse, por depressão, porque não estava preparado para a diversidade. Quando te prepara, fica mais suave, né? Quando tu tem capacitação para aquilo ali, tu sabe lidar com as situações, e tu sabe evitar gatilhos de crise, tu sabe como conduzir uma criança com TDAH, uma criança com TOD, uma criança com autismo, a tua sala de aula fica mais suave, né? Fica melhor da tua vida profissional se desenvolver também. E pra gente que é pai e mãe, isso é fundamental. Eu acho, assim, na minha percepção, não sei se vocês concordam comigo, a gente tá melhorando de pouquinho, então é uma sementinha, assim, ó. Mas eu acredito mesmo, assim, porque a gente já vê profissionais preocupados com isso, né? Eu que estou na área da saúde, claro que nem nós falamos antes, tem profissionais bons e profissionais ruins, né? Profissional que simplesmente se formou, o que formou vai usar aquilo ali, não se qualifica, não vai atrás, né? Fica naquela historinha de que deixa com fome, na hora que tiver fome vai comer, que é o meu exemplo, né? Que eu escuto às vezes. Mas também existe professores que já te procuram. Até umas 2 semanas atrás eu liguei lá para o conselho do CRN para conversar com eles sobre como eu me apresentaria, né? Por causa das minhas pós que eu terminei 2 agora, como é que eu faria. E argumentei com o CRN sobre a questão do atendimento de crianças típicas, atípicas. Porque é diferente, precisa ter um cuidado maior. Eu acho assim que como nutricionista, eu não posso simplesmente receber uma criança atípica e passar um plano alimentar para uma criança atípica de qualquer jeito, não cuidar dos exames. E a presidente lá falou assim, está certíssimo, está muito certa. Você sabe o que eu vejo com muita frequência, principalmente nas escolas de educação infantil, a escola não permitia a adaptação da alimentação, porque o direito é de adaptação integral. Tudo que precisar ser adaptado tem que ser adaptado, inclusive a alimentação. Então eu vejo muitas reclamações às vezes de Essa semana veio uma professora pedir ajuda porque ela queria que a escola entendesse que o aluno dela precisava de uma adaptação alimentar, porque eles têm muita preocupação também com o desperdício de alimento, e elas serviam todas as coisas no pratinho dele, acabava indo fora, e a escola tem essa preocupação com o desperdício do alimento. Daí cobravam dela. E ela tentava explicar que ele não... sobra suja, sobra limpo, porque sai no relatório, passa para o município... E ela tentava explicar que o menino tinha seletividade alimentar e precisava que fizesse uma adaptação da alimentação. Nesse caso não era nem a mãe pedindo, era a professora pedindo adaptação. Sim. E a escola dizendo que não precisava. Que não no começo do ano... A gente teve que... Eu ajudei ela a elaborar uma estratégia, né, para pedir, né? Eu trouxe várias demandas para ela, tipo, tu vai levar isso, tu leva isso, leva isso, leva isso, leva isso, pede para a mãe levar isso, e a escola não tem como dizer não. Eu no começo do ano, é uma carrada assim, de relatório que eu tenho que dar para os pais, para a escola aderir, porque acontece, algumas crianças, elas não comem alguns alimentos, né? São bem seletivas. Então o que acontece? Eles ficam na escola 2 horas sem ir embora. Porque eles não comem na escola. Muito comum isso acontecer. Eles não comem nada na escola. Aí tem que ir embora. Aí a mãe não consegue trabalhar, as não consegue ir embora porque não se alimentam na escola. Porque não se alimentam na escola. Aí eu tenho que pedir, eu tenho que escrever uma carta explicando que a criança faz tratamento comigo, que ela é seletiva, que eu gostaria que a escola permitisse que a mãe levasse a merenda para a criança na escola. Foi o que a gente recebeu de ti. A gente recebeu, porque o Caleb só come banana. E aí tem o horário na escola dele que tem a hora das frutas. E tem dias na semana que não tem banana. E eles não deixavam eu entrar frutas de fora. E ele também não toma leite fora da mamadeira. Então ele associa o leite com a mamadeira. E lá eles tomam no copo. E eles não estavam deixando eu levar o suco. E aí a gente respira nessa hora, né? E aí a gente recorre a quem? A nossa nutricionista, né? E pede ajuda, porque assim, eles precisam entender, porque senão a gente tem que estar indo buscar a criança mais cedo, ou então não deixa a criança com fome. E em alguns casos, eu tenho que prescrever que nem teve uma das cartas que eu tive que fazer, que foi muito elaborado, eu tive que botar artigo científico e tudo, porque a escola estava bem resistente, que a criança ela era intolerante à lactose, ao leite, né? Não a lactose, a caseína. E
eles compravam leite zero lactose. Eu disse, não, ele não pode tomar um leite de vaca. O problema dele não é a lactose, é a caseína. Aí eu tive que escrever uma carta, juntar os artigos e disse, então, se vocês não querem fornecer um leite vegetal para a criança, permita que a mãe leve. Porque pode acontecer do município não ter, porque você tem que fazer licitação, é toda uma burocracia. Não, tudo bem, não pode, mas permita que a mãe leve. Claro. Vai ser uma coisa fechada. Eu entendo Tem validade, também. tem tudo ali. Isso, vai ser fechada, a né? própria escola armazena. Esse negócio das frutas, de levar, eles têm aquela preocupação de higienizar. Mas na minha visão, tá? Tem um jeitinho para fazer. Leva, entrega para a escola faz a higienização certinho, né? Entrega. Mas é que se todo mundo vai comer maçã e só o Carev vai comer banana. Não dá na mesma hora, mas não deixa ele sem comer. Claro. Porque tem crianças que não suportam entrar no refeitório. É verdade. Por causa do barulho, por causa daquela cheiro da confusão, comida. o cheiro da comida, isso. Então, tudo. E a gente não dá pra simplesmente. Liga. Quantas vezes a gente fez reunião? Do nada, um dia eu tava com a Sabrina e com a Isandra conversando. Aí a Sabrina, vou ter que ir lá porque deu uma emergência. Lá na escola, Se mandou a Sabrina. Aí ficou a Isandra. Daqui a pouco não deu 5 minutos, a Isandra, Sanara, vou ter que ir lá porque deu emergência. Aí ficou eu sozinha lá, que as duas tiveram que correr pra atender a escola. E como acontece isso, né? Eu não tinha noção de como acontece. Esse é um dos motivos que a gente não trabalha fora, porque não tem sempre como. tá correndo. Quem que vai fazer essa correria toda, né? Quem que vai resolver essas coisas todas? Então, na verdade, uma ideia que a gente tem aqui, né? Uma sugestão da Sabrina que trabalha com isso, né? Da Kelly aqui também, que é mãe atípica, que está entrando nessa luta aí da educação. Já começou com justiça, né? Para conseguir os direitos do Carev. É qualificação, né? É verdade. Qualificação. Se aqui o governo, eu não sei para quem que a gente poderia falar, né? Que nem eu falando com o CRN sobre a parte da nutrição, o que a gente precisa fazer. Eu até estou pensando em fazer uma coisa mais séria dentro disso para tentar resolver essa parte, junto com o conselho, que eu até conversei com ela. É qualificação, gente. Qualificação, porque tendo qualificação nas escolas, os professores, aí entra um detalhe bem importante, é qualificação para quem já é formado, mas mudar a grade curricular das novas que estão se formando. Foi isso que eu bati com a CRN, porque assim, o nutricionista sai da faculdade com o básico. A pedagogia a gente não também, sabe, a medicina também. Não sai de lá sabendo interpretar o exame, não sabe fazer uma suplementação adequada. Então, tem que mudar já desde lá. Medicina também tem que mudar a grade curricular. A medicina tem que falar mais de alimentação, mais de prevenção. Não só de... É um assunto... A gente vai embora. Vai embora. Mas falando em capacitação, uma coisa muito importante, que foi o que eu fiz, que foi o que a Kelly fez, né? É se preparar, estudar, buscar, entender. Para tu poder cobrar alguma coisa, tu tem que saber daquilo ali, tu tem que entender. Eu vejo muita gente que não cobra os direitos dos filhos, não sabe, vai lá e busca depois de 2 horas. E dá trabalho, viu, gente? Porque não conhece os seus direitos. Então, as mães estarem preparadas, tem que abraçar a maternidade atípica. Porque às vezes elas me falam assim, mas eu não sou professora para estar dando aula, eu não sou terapeuta para estar fazendo coisa em casa, eu não sou médica, eu não sou... Não, tu é tudo sim. Esquece a maternidade comum, a maternidade atípica. A partir do momento que tu abraça a maternidade atípica, né, entende que tu é uma mãe atípica, tu vai entender que a tua maternidade é diferente, que tu precisa de diferente, que tu precisa assim buscar, fazer como a Kelly fez, estudar, assim como eu fiz, estudar também. Ela foi buscar a aba, eu também, né, coisas que funcionam com embasamento científico de que funciona, que é o caso do aba, né? É um estudo científico que comprova que ajuda a evoluir as habilidades do aluno. Então, tu precisa buscar, assim como família, tu também precisa buscar, tem que conhecer o estatuto da pessoa com deficiência, é a tua principal ferramenta, tem que estar na bolsa ali, estatuto da pessoa com deficiência. Não pode? Então tá aqui, ó, eu posso. Muitas sim. vezes a gente tem que entender muito mais do que o outro profissional, né? Pra vocês terem ideia, quando eu fui lá pra promotoria de justiça pedir para o Gabriel ter um professor de apoio, eu levei as leis pro promotor, porque ele ainda não estava familiarizado, que era uma lei muito nova. Eu levei ele, obrigado, não conhecia isso aqui. Não, mas recente a saída. Né? A gente tá falando assim, uma coisa simples, gente, de lei.
Eu vi tu fazendo os stories esses dias, a placa de trânsito, vaga de deficiente, a pessoa vai lá e estaciona, uma coisa assim. É uma coisa, né? O que a gente tem feito? Pra quem quiser me seguir lá, é @KellyDuarte. Eu tenho pegado as nossas dificuldades, as nossas lutas e tentado transformar numa coisa mais leve. Mas é algumas coisas que, se a gente fizer o simples bem feito, vai ficar bem feito. Educação, as pessoas têm que ter um pouquinho mais de educação e respeitar, né, cada um. Então, gente, é isso. Terminamos mais uma quinta-feira. A gente vai voltar, eu vou voltar com as duas de novo na próxima quinta-feira para falar mais um pouquinho sobre as dificuldades do dia a dia. A gente não falou ainda sobre os planos, a gente deu uma pincelada aqui hoje sobre os planos alimentares, é bom, né? Os planos de saúde, né? As dificuldades que está sendo, que nem a Kelly já falou que já teve que entrar com um processo, a Sabrina também teve que entrar com um processo, tem as questões dos convênios que tá mudando muita coisa, né? E não é mudando para melhor, tá, gente? É mudando para pior, mas tudo bem. Então, na quinta-feira que vem a gente volta para conversar mais um pouquinho com vocês. Obrigada, Sabrina. Obrigada, Kelly. Até semana que vem. Um abraço para todos vocês. Até.